Carolina João Fernandes. Olá! O meu nome é Carolina João Fernandes e ajudo pessoas a serem mais produtivas e organizadas na vida e no trabalho para terem mais resultados sem se sentirem sobrecarregadas. Sejam muito bem-vindos ao 8º episódio do podcast Produtividade Imperfeita. Hoje vamos falar sobre como vencer a procrastinação. O grande nome que quase não deve ser dito para não o atrair. Há muito que falar sobre este tema, eu trouxe-vos aqui no podcast algo que consegues mesmo aplicar, muito prático. Sabes quando precisas de fazer algo, mas de repente outra tarefa passa a parecer muito interessante? Pois é, no fundo só estás a adiar e isso é que é procrastinar. A procrastinação é o ato de adiar a realização de uma tarefa ou compromisso, geralmente substituindo-a por atividades menos urgentes ou mais agradáveis. Mas eu queria tranquilizar-te, porque não estás sozinho ou sozinha. Todos nós somos procrastinadores, simplesmente uns mais do que outros. E afinal, será que é possível vencer a procrastinação? Não sempre, mas é uma batalha que muitas vezes pode ser ganha. Agora, é impossível vencer por completo a procrastinação, é impossível eliminá-la completamente da nossa vida, estalar os dedos e já está, ou tomar um comprimido para ela desaparecer. Não funciona assim. O objetivo é vencê-la mais vezes do que o normal para ti, porque isso já vai fazer com que consigas atingir mais. E porquê é que nós então procrastinamos? Procrastinar normalmente tem a ver com o desconforto da tarefa. Nós não estamos a tentar evitar a tarefa em si mesma, mas sim os sentimentos negativos associados a ela. Muitas vezes pode ser porque estamos a ser perfeccionistas, portanto achamos que ainda não temos tudo o que precisamos para executar a tarefa, ou não é o momento certo e adiamos. Depois, também pode haver a questão de não existir uma recompensa imediata, portanto há tarefas que nós fazemos e que só vamos colher frutos, por assim dizer, daqui a algum tempo. E essas aí são então mais rapidamente adiadas. Depois, também pode acontecer existir falta de clareza. Quando a tarefa ou o projeto é muito vago, começar fica mais complicado. E por último, existe muitas vezes medo da tarefa ou projeto. Porque se a tarefa nos meter medo ou parecer difícil, podemos então adiar o seu início, muitas vezes também pelo medo do fracasso. E como é que podemos então superar a procrastinação? Mais vezes do que o costumamos fazer, não é? Já sabemos que é impossível eliminá-la a 100% da nossa vida. Uma das formas externas de superar a procrastinação é o conhecido Panic Monster. Eu não sei se vocês conhecem o vídeo TED do Tim Urban, eu vou deixar na descrição, mas basicamente a ideia que ele passou neste vídeo é que quando existe uma data apertada ou temos alguém para dar satisfações, ou temos de facto ali algum evento que nos causa alguma tensão e temos de preparar algo, só quando surge essa urgência de que estamos a ficar sem tempo, aparece então o Panic Monster e começamos a fazer aquilo que já podíamos ter feito há imenso tempo. Ok? Portanto, basicamente, quando o Panic Monster aparece, é que nós nos mexemos. E tudo bem, vai sempre existir este Panic Monster na nossa vida. O que eu vou falar aqui convosco é de 3 estratégias práticas que vocês podem usar para não termos de estar sempre a depender do Panic Monster, porque isso basicamente vai causar também muita ansiedade e frustração, porque por norma depois fazemos as coisas mais a correr. Então, a primeira dica que eu tenho para ti é, quando estás a procrastinar, sabes que estás a procrastinar, garante que tens clareza e propósito para essa tarefa ou esse projeto que tu precisas de executar e que não te apetece, e depois disso criar um plano de ação. E queria então sugerir que tu desconstruísses o que tens para fazer
em partes mais pequenas e que garantas então que sabes perfeitamente o porquê de estares a fazer isso. Porque vai fazer com que as tarefas e as ações pareçam mais execuíveis e menos intimidantes e também saibas o porquê e a importância de estares a fazer isso. Quando temos um passo a passo mais visível, normalmente a sensação de sobrecarga diminui. Imagina que precisas de preparar um evento. Em vez de pensar no evento como um desafio único, porque parece assim algo muito difícil à partida, devemos dividir então as tarefas em etapas, perceber quais são os objetivos que nós temos a alcançar com aquele evento, identificar os recursos necessários, estimar os custos, escolher o local, portanto, uma série de tarefas que são necessárias para criar um evento, mas aqui este exemplo era só para entenderem que podem fazer isto em qualquer coisa, em qualquer ação que vocês neste momento estejam a pensar, pois eu estou a procrastinar nisto. Como é que eu consigo desdobrar, como é que eu consigo planear fazer esta tarefa de modo a que eu consiga de facto começar alguma coisa. A segunda dica que eu tinha para vocês chama-se técnica dos 5 minutos e basicamente esta técnica consiste em colocar um temporizador de 5 minutos, pode ser no telemóvel, e começares a trabalhar nessa tarefa que estás a evitar. Depois dos 5 minutos tens duas opções, ou paras e já ficas satisfeito porque avançaste alguma coisa, ou continuas. E como já estás com as mãos na massa, a maior parte das vezes as pessoas continuam de facto a fazer a tarefa, porque muitas vezes o mais difícil é começar. E por último, tornar a ação mais agradável. Muitas vezes nós nem começamos porque achamos que aquela tarefa ou projeto vai ser difícil, vai ser chato. E se nós tentarmos proporcionar um ambiente mais agradável ou mesmo divertido, isso potencia a realização e a conclusão daquilo que tu precisas de fazer. Por exemplo, ir trabalhar para outro sítio, mais acolhedor, ou que tu gostes, colocares a tua playlist favorita, fazeres essa ação com alguém, tu escolhes. Ou então, também podes adicionar uma recompensa no final. Porquê? Porque quando tu sabes que vais ser recompensado depois de fazeres alguma coisa, isso ajuda de facto a manter a motivação e a tornar a tarefa mais suportável enquanto a estás a fazer. Pode ser um presente material ou pode ser uma simples caminhada. Também escolhes neste caso. E antes de terminarmos, eu queria só trazer aqui uma perspectiva um bocadinho diferente da procrastinação, porque sabemos que na maior parte das vezes é algo mesmo negativo, porque nos faz adiar coisas que nós precisamos de fazer ou queremos fazer, e isso de facto é chato. Mas há aqui algumas situações, e vou falar-te aqui de uma em concreto, quando nós precisamos de ter criatividade, ter ideias, tomar decisões, nem sempre é bom fazer as coisas em cima do joelho ou a resolver rapidamente. E é isso eu chamo de boa procrastinação ou procrastinação proativa, em que nós damos tempo para que o processo se desenrole e o nosso cérebro vá ponderando sobre os assuntos, permitindo então normalmente alcançar melhores resultados. Aliás, pausas criativas muitas vezes ajudam então a voltar com mais energia, com mais clareza. Portanto, sim, a procrastinação por norma é algo negativo, mas deixo-te aqui este cheirinho e esta reflexão de que quando queremos então ter mais criatividade, pode fazer sentido procrastinarmos um bocadinho. Mas não vale usar como desculpa para tudo. Temos de analisar se naquele caso em concreto essa procrastinação está a prejudicar-nos ou se nos está a ajudar. Ok? Portanto, tens de fazer essa análise a cada momento. Portanto, lembra-te, não vais ser a primeira pessoa a procrastinar, nem a última. A minha intenção neste podcast foi então trazer-te esta visão do que é procrastinação, porque é que ela acontece e algumas estratégias para conseguires vencê-la mais vezes do que o estás a fazer neste momento. O objetivo é mesmo realizarmos mais daquilo que queremos realizar ou do que precisamos de realizar. Espero que tenhas gostado. Ansiosa por ouvir o teu feedback, as tuas dúvidas, inquietações e sugestões, estou aqui para te ajudar.
Classifica também este podcast na plataforma onde estás a ouvir para eu saber se estás a gostar. Por hoje é isto que eu tenho para ti. Não te esqueças, nunca vai ser perfeito, mas vai valer a pena. Estou sempre por perto. Obrigada por estares aqui. Até já! De Carolina João Fernandes.